Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos fazer hoje Hoje é dia 31 de agosto, né, de 2022. Vamos fazer perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas bíblicas, né? Perguntas e respostas bíblicas. É um estudo aqui, né? Aí eu vou fazer umas perguntas e depois vocês respondem. Eu vou deixar o comentário embaixo, aí vocês fazem vou deixar, por exemplo, número 1, número 2, número 3. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta, a segunda pergunta, e depois vocês dão a resposta embaixo. Vou deixar o comentário embaixo, aí vocês escreve aí, né, a resposta, né? Você que conhece aí, é conhecedor da palavra de Deus, você que está começando agora, que já tem um conhecimento bíblico, já deu uma estudada na palavra de Deus, já conhece um pouco. A primeira pergunta presta atenção, vou fazer a primeira pergunta, e aí eu vou deixar o número 1 embaixo, né? Aí a resposta da primeira pergunta. E o número 2 é a resposta da segunda pergunta, e assim em diante. Amém? Então vamos lá. A primeira pergunta é essa aqui, presta atenção. Quem foi o primeiro jardineiro da história? Qual foi o primeiro jardineiro da história? Aí vou deixar o comentário embaixo, aí você fala. Quem foi o primeiro jardineiro da história, né? Primeiro jardineiro da história. Segundo, qual o homem que foi espancado diante do tribunal? Qual foi o homem? A segunda pergunta é: qual foi o homem que foi espancado diante do tribunal? Aí vou deixar lá o número 2, você faz a resposta. Aí você dá a resposta também. Número 3. Qual o nome do primeiro advogado cristão que a Bíblia menciona? Vou repetir aqui. Número 3. Qual é o nome do primeiro advogado cristão que a Bíblia menciona? Aí você escreve lá a resposta. Número 4. Essa é a pergunta de número 4. Quem foi o primeiro grande ecologista da história? Quem foi o primeiro grande ecologista da história? Capítulo... Esse é o número 4, né? Pergunta de número 4. Vamos para o número 5. Número 5. Quem foi o primeiro homem rico mencionado na Bíblia? Quem foi o primeiro homem rico mencionado na Bíblia? O primeiro homem rico mencionado na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada. Você sabe qual é? Responde lá. É a pergunta número 5. Número 6. Qual foi a primeira criança a nascer no mundo depois do dilúvio? Qual foi a primeira criança a nascer no mundo depois do dilúvio? Essa é a pergunta de número 6. Qual foi? Você escreve lá. Número 7. Vamos para o número 7. Quem construiu o primeiro zoológico da história? Você sabe? Você sabe? Essa é a pergunta de número 7, né? Número 7. Quem construiu o primeiro zoológico da história? Você sabe qual é? Responde lá, número 7. Essa é a pergunta número 7. Agora vamos para o número 8. De acordo com a Bíblia Sagrada, quem foi o primeiro alfaiate da história? Essa é difícil, né? Qual foi De acordo com a Bíblia Sagrada, quem foi o primeiro alfaiate da história? Qual foi o primeiro alfaiate da história? Essa é a pergunta de número 8. Vamos para a pergunta de número 9. Qual foi o primeiro pecuarista da história bíblica? Qual foi o primeiro pecuarista da história bíblica? Qual foi? Essa é a pergunta de número 9. Aí você responde lá. Essa também é difícil. Vamos para a pergunta de número 10. Em qual hora o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Essa é fácil. Pergunta de número 10, vou repetir, né?
Em qual hora o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Você sabe que hora foi? Essa é fácil. Vamos para a pergunta de número 11. Onde fala sobre a questão salarial e as responsabilidade trabalhista do empregador ao empregado. Vocês sabem onde é que está escrito isso? Está na Bíblia, né? Essa é a pergunta de número 11. Vou repetir. Onde fala sobre a questão salarial e a responsabilidade trabalhistas do empregador ao empregado? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você sabe? Você sabe onde fala sobre isso? É de número 11, né? Número 11. Vamos lá para o número 12. Número 12 agora. Qual os livros da Bíblia que não encontramos a palavra de Deus? Essa é difícil, né? Número 12. Número 12. Qual os livros da Bíblia que não encontramos a palavra Deus? A palavra Deus, né? Quais os livros da Bíblia que não encontramos a palavra Deus? Quais os livros da Bíblia? Queria que não é só um, tem outros. Quais os livros da Bíblia que não encontramos a palavra Deus? Palavra Deus, que não tem lá nesse livro aí da Bíblia, qual é? Você sabe? Aí responde lá, essa é a pergunta de número 12. Pergunta difícil também, né? Eu acho difícil, eu não acho que eu não sei. Ele falou que eu não sei, mas eu sei, né? Vamos lá, número 13. Número 13, essa é a pergunta de número 13. Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia? Quais eram os nomes das esposas? Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia? Os quais eram os nomes das esposas? Quais eram os nomes da esposa? Esse é o número 13, né? A pergunta de número 13. Bígamo, né? Isso aqui é difícil também. Vamos lá, número 14. Pergunta de número 14 agora. Quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado? Quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado? E possuem gado, né? Gado é... Então essa é a pergunta de número 14. Quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem cargas, né? 15, pergunta de número 15, a última pergunta. Quem é o pai de todos os músicos que tocam harpa e flauta, conforme a Bíblia? Essa é a pergunta de número 15. Essa está mais fácil, né? Vou repetir. Quem é o pai de todos os músicos que tocam harpa e flauta e conforme a Bíblia? Quem é? Essa é a pergunta de número 15. Se você souber, você escreve lá, né? Então essa é perguntas e respostas, né, bíblicas. Irei fazer mais perguntas em outro vídeo, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.